Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, CEO e fundador do Universo Apo. Eu não vou usar o CEO, retirem o CEO. Muito bom. Vocês vão entender aqui o evento um pouquinho. Nesse episódio temos a ilustre presença aqui do Rafael Amorim, cofundador da Bugby. É uma empresa que para mim é referência, e antes eu comentei isso contigo também, e coincidentemente percebemos que não é só a minha visão que ficou dessa forma, de que é uma referência em conceito, que vocês conseguiram criar algo que as pessoas olhem e falem assim, cara, é diferente. E a gente recebe muitas indústrias aqui que têm a mesma visão da indústria de vocês. Então, primeiramente, deixar meus parabéns aí pela empresa e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, Edu. Obrigado pelo convite. Pô, prazerzaço estar aqui. Agradecer também aí quem fez os elogios, aí a gente fica honrado com eles. O ecossistema aqui nosso, eu acho, de Santa Catarina, muito de forte. Moda, ele é muito forte, ele é muito bom, ele é poderoso. Né? E agradecer também o Ivo, que acabou fazendo essa ponte aqui também, né? Lá da EBTEC, do Geovendas lá. Perfeito. Também. Vocês usam a... Usamos também. Legal. A gente tá a segunda vez já aqui, né? Já veio para educação, agora o podcast, a terceira vez já dá pra pegar um boletinho. É isso aí, a gente vem sempre aqui pra aprender, né, cara? Ali começamos fazendo o curso ali, treinamento, ouvindo um pouquinho dos ensinamentos do Vigers, os teus também. Sim, aí, né? Legal. E agora batendo esse papo. E aquele do Vigers foi bom, né? Muito bom, muito bom. E eu tive a surpresa, porque quando eu vim aqui, por ele ser de São Bento, eu fui lá, cara, deixa eu lá conversar com ele, que de repente conhece lá alguém da família, eu fui falar com ele, ele é bem amigo do meu tio e amigo do pai também. Conhecia lá e tal, então... Executivos, né, geralmente. E eu vejo o perfil de gestão dele. A gente também a gente é muito mais tranquilo, assim, mais de boa. Mas a gente aprendeu muito com ele ali, desde que ele se tornou mentor da educação, muito por essa questão do que a gente precisava disso, do ser um pouco mais executivo também, para trazer um pouco mais essa realidade de gestão para dentro da empresa, porque até a gente chegar aqui foi loucura, e aí, vamos investir em nova tecnologia? Bora! Quanto? 100 mil? Bora! Faz lá que vai dar certo. Vamos investir em tráfego, tem uma campanha legal aqui, quanto? 30 mil? Bora! Vamos lá, vai dar certo. Então, no começo foi muito porque no começo a gente era menor e formava muito caixa. Quando a gente é menor, forma mais caixa. E depois o canal foi saturando, a gente começou a sentir dificuldade, e aí a gente começou a se conectar com esse perfil um pouco mais executivo de empresário. A gente viu, legal, é bom ser criativo, trazer coisas novas, mas é bom também ter um perfilzinho um pouco mais executivo para poder olhar para o caixa também, porque se a gente não olhar para a caixa, o negócio aperta, né? Eu acho que isso aí mistura com um pouco aquilo que a gente estava falando aqui no início do tal do caótico aqui, né? O caos com ordem, trazer um pouquinho mais de ordem, quem já viveu muita coisa, né? Dos livros aí clássicos da coisa aí que funcionou sempre na história, né? Por que não vai funcionar agora? Sim, perfeito. Só adiciona a nossa pitada aqui de criatividade, de ousadia, alguma coisa assim, de energia, exatamente. Eu acho que isso dali a gente estava conversando antes, que até o primeiro ponto aqui que eu acho, que eu já comentei na introdução, é sobre a questão do conceito. A Bugby, disparadamente, para mim, é uma das marcas infantis que mais tem conceito. Eu acho que vocês conseguiram criar algo muito legal. E como tu falou antes ali, eu acho que a marca infantil, ela não geralmente é reta, né? Ela tem muito disso, né? Tu comentou a princesinha e tal, e vocês tiveram um negócio totalmente diferente. Queria que contasse um pouco primeiro da história da fundação ali, que foi totalmente diferente do que é hoje, e depois a gente parte um pouco ali para conceito do porquê de tudo isso. Legal, cara. Bom, se eu falar demais aqui, qualquer coisa tu me corta, porque... Eu vou controlando o tempo. A gente gosta tanto disso, né, de falar das histórias, enfim, né, que a gente até colocou nas nossas lojas, né, algumas das nossas operações trazem um pouco disso, e a gente divide muito a nossa história aí a gente divide em pré-história, o nascimento e o renascimento da Bugby. Porque, para falar um pouquinho da Bugby, tem que falar um pouquinho da gente, né, então, eu e o Kim, que é o meu sócio, né, cofundador, que é um irmão que não é de sangue, na época a gente dividia apartamento lá em Florianópolis, e a gente tinha esse sonho de empreender.
né? Tava no sangue já. Eu e ele, na época de 15 anos aí, a gente era concorrente. Sabe aquela coisa de gravar CD? Bota um CDzinho lá naquele CPU, baixa à noite nas Napster da vida, Nero, essas coisas tudo aí. Sim. Baixava lá e a gente gravava os nossos CDzinhos. Eu vendia de um lado, ele do outro. O Kim sempre organizado. Botava lá só... Cara, se ele gravou rock, é só rock. Se ele gravou não sei o que, é só aquilo. O meu já era uma miscelânea. Já era Xambaia, rock, não sei o que. Então isso já mostrava um pouquinho da personalidade de como seria depois as coisas, né? E a gente dividiu o apartamento, cara, e a gente viu que... 2004 a gente foi dividir, em 2009 que nasceu a Bugby. A gente viu que a gente se dava super bem. Imagina você dividir o apartamento com alguém por 5 anos. Eu fazia administração lá na Federal de Floripa, ele fazia direito na Univale. E a gente nunca brigava. Sabe o que é você não brigar? É uma pessoa, e eu acho que isso é mais até por causa dele. Ele é uma pessoa iluminada, assim, nesse sentido. Cara do bem mesmo, que eu sou, fãzaço. E aí, vamos abrir um negócio, tá? Vamos fazer isso aí, tá? Que negócio seria esse? A gente sempre teve esse sonho de empreender. Sim. E foi estimulado, tanto pelo pai dele quanto o meu. E aí, o que nós vamos fazer? Cara, quem é de Jaraguá do Sul, ou você pensa alguma coisa metal mecânica, né, ligado, né, da VEG, ou você trabalha na VEG ou trabalha quase numa indústria de moda, quase isso, né? Óbvio que tem outras coisas, hoje Jaraguá já está mais pujante, maior, mas foi muito baseado nesses dois ecossistemas. Então é muito natural pra gente aquilo tá intrínseco de, vamos fazer uma marca de roupa, de moda. E aí, cara, por que infantil na época? Naquela época não existia um propósito, era literalmente porque a criança cresce, vamos fazer isso aí, deve dar mais dinheiro. E a gente brinca que inclusive era o sonho de 2 guri, mimado, no sentido de que achava que a coisa ia ser fácil. Sim. A gente vai começar aqui, vamos lá, só produzir as roupinhas, pega isso aqui, reinveste, dá tudo certo e tal. Então a gente brinca que no nascimento não tinha propósito, tinha muita vontade de fazer aquilo dar certo, mas não tinha ainda o propósito, né? E aí quando a gente nasceu, só quando você nasce, cara, você quer entregar, você quer fazer aquele melhor, aquele negócio, mas achava que as coisas iam ser fáceis. E a gente passou por muitos desafios e graças a Deus porradas muito cedo. A gente mal abriu a empresa, a gente já estava quase quebrado. Isso é legal de falar aqui, né? Até para quem está ouvindo, às vezes está começando, né, empreendendo. Quando a gente começou, a gente pensou assim, não, nós vamos ser os empresários do ano, vamos fazer aqui esse negócio acontecer. Fomos alugar galpão, lá em Florianópolis, porque era durante a faculdade. Sim. Cara, alugamos um galpão estudando, né? Exatamente, estava estudando. Quando estudava, cara, a gente alugou um galpão de 500 metros quadrados. Achava que ia botar mesa de corte, fazer um monte de coisa, montar uma indústria, sabe? E não tinha, cara. Quando a gente começou ali, a gente fez as prototipias, botou debaixo do braço, né? E botamos na mesa para um cara que era para ser o nosso comercial, e ele falou assim, vem cá, a gente perguntou para ele, vem cá, quantas peças, né, a gente produz isso aqui que você vai vender? Aí ele falou na época, nunca esqueça esse número, 15 mil peças. O meu pai na época falou assim, cara, produz um pouco menos, né? O representante ele tende a ser mais otimista, tal, o representante, né? Ele quer mostrar serviço e tal. E aí o nosso dinheiro só dava para 7.500 peças. A gente começou com 7.500 peças e sabe quantas peças nós conseguimos vender dessa primeira coleção que nós fizemos 7.500? Dá um chute aí, Edu. 5, 6. 5 mil? Nós vendemos 254 peças. Nossa! Tava com estoque de 7.200 e pouco. Então, assim, era todo o dinheiro que a gente tinha para aquele negócio. Não tinha outro. Era aquilo que tinha que ser vendido e fazer caixa e fazer as coisas, entende? Sim. E aí, quando aquilo aconteceu, que a gente fala que a água bateu, né, na bunda, falar assim. Sim. Cara, tivemos que sair para vender esse negócio, vamos vender isso aqui. E aí começa a falar com vende aqui, vende ali e tal. E nós chegamos numa loja lá em São Paulo, cara, que eu abri a malinha, fui até São Paulo, abri lá a minha malinha, tem até hoje essa mala lá, abri, tirei peça por peça, chegou na 8ª, o cara perguntou, vem cá, quanta maconha vocês fumaram para fazer essa merda aqui? Foi desse jeito, com essas palavras, tá, gente? Pode falar isso no podcast, claro, que é sem filtro aqui. E aquilo, cara, eu agradeço esse cara até hoje. Foi a melhor coisa que a gente poderia ter escutado, tá? Eu brinco que tem coisa assim que é antes e depois, assim. Cara, aquilo foi o chamado do cara lá de cima pra dizer, ó,
gurizada, vocês têm que ralar muito mais, volta pra escrivaninha, desenha, pesquisa, vai, que vocês só, não é assim que a banda toca. Vocês têm que voltar e fazer realmente um produto melhor. Aquele cara só falou uma verdade bruta, doída, que precisava ser dita, que a maioria das pessoas não tem a coragem, às vezes, de falar, né? Mas realmente, ele tinha produtos um ou outro bom, mas, cara, não tava bacana aquele negócio. Que bom que alguém te falou isso no início, né? E foi muito no início, foi na largada. Imagina se daqui a pouco a gente cresce um pouquinho, pega um tamanho, tá mais estruturado, e aí eu vou descobrir isso, aí é mais complicado, o tombo seria maior. Sim. Então foi muito bom, a gente agradece essas pessoas aí no nosso caminho que nos ajudaram, e a gente enfrentou num processo de crescimento, onde, cara, a gente virou, eu brinco, que era tipo aquele cãozinho assustado, assim, sabe? Então a gente então ali nasceu o primeiro valor da Bugby, que era humildade e honestidade. Então eu entrava na loja, às vezes, não era nem para vender, era para pedir a opinião da pessoa, quase. Falava, né, pelo amor de Deus aqui, só me fala o que eu preciso fazer, o que eu posso melhorar, o que pode mudar. Preciso melhorar, né? Cara, e aí um falava, não, faz isso aqui. A gente foi melhorando, foi fazendo as coisas, as vendas foram crescendo, foi bem legal. Mas sabe quando tu olha para aquele negócio, parece um Frankenstein, assim? Porque, cara, um fala que tem que fazer vestido de festa, o outro fala disso, a gente começa a escutar, assim, só que eu escutava sem filtro. E aí o que acontecia? Você tinha uma coleção, agradava, tinha coisas ali pontuais legais, bacana, e a gente foi crescendo. Mas era uma velocidade de crescimento. E aí que entra a fase do renascimento, que essa que é legal, acho que linka com o tema do conceito que você falou ali. Que é quando, cara, a gente estava ali por 2017, eu sou de 87, então estava batendo a data redonda dos 30 anos. Ninguém tem crise dos 20 anos, mas a partir dos 30, 40, 50, não é que é uma crise, mas você olha para dentro, você começa a fazer perguntas, né? Pô, já cheguei onde eu queria chegar, o que eu quero deixar de legado, como é que eu quero, como é que eu reavalio e tal. E o Kim também é de 87, né? Então ele também tem essa data ali, tinha isso, a crise dele, bateu junto. E nós descobrimos que iríamos ser pais, ele da Luísa e eu do Luca, né? Nós temos filhos na mesma idade. E, pô, a vida, né, antes e depois de Cristo, é antes e depois de ser pai. Perfeito. Né? Então, cara, e aquilo foi juntou tudo isso, e a Bugby estava prestes a fazer 10 anos também. Então a gente começou a olhar para ele e falou, cara, o que a gente quer deixar de legado? O que eu quero que meu filho fale o dia que ele estiver do lado do Isso foi em 2019. caixão, quando estiver deitado, 2000, foi um processo, porque ele não é assim, né? Sim. Começou em 2017, que estava vindo data redonda ali, final de 2017 a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo, o Kim até antes, né, uns 2 meses antes, aliás, 4 meses antes. O meu filho é de agosto e a filha dele é de abril. Então, a gente ficou sabendo disso e vinha a data redonda. Então, esse processo de maturação todo que a gente fala aí foi de 2017, mais ou menos, a 2019. Né? Então foi ali que a gente olhou pra dentro e falou, o mundo precisa de mais uma marca de roupa infantil, mais uma, que faz, né, tudo do mesmo jeito e tal, e é isso, e tá tudo bem, tem gente que vai se identificar mas pra gente, cara, a gente queria fazer alguma coisa diferente. E aí a gente começou a se questionar, mas como que a gente gosta de se vestir? Como que é a nossa vida? Né? A gente mergulhou nessas perguntas e a gente foi vendo, pô, a gente é super minimalista, né? A gente valoriza os lugares simples, mas a gente gosta de coisa boa. Sim. Né? Então daí nasceu toda a questão do vida leve sem frescura. Sim. Né? Que é o envelopamento que vem por trás aí da Bugby, que a gente vive isso, né? E aí, cara, nasceu uma coisa muito fantástica, que é juntar o propósito pessoal com profissional. Não tem nada mais gostoso, por exemplo, na vida do que você conseguir casar as coisas. E a gente brinca que a Bugby é como se fosse o nosso país, o nosso ecossistema, que a gente faz as coisas do nosso jeito, do nosso jeitinho, com a nossa cara, e que é óbvio que tem várias pessoas que gostam disso, querem isso e são atraídas para o ecossistema e que acabam contribuindo e adicionando camadas de leveza e sem frescura, por assim dizer. Sim. Então, cara, cada pessoa fantástica que vem entrando com a gente, assim, o time, assim, o nosso time, cara, tem um puto orgulho do time que a gente tem. Então, é mais ou menos para dar um link, assim, dessa questão desde lá do início, né, até com essa questão do renascimento. E aí, só para fechar, Edu, essa parte, nós vamos morrer buscando se descobrir mais, se entender mais, né? E aí uma coisa bacana de se falar também é que quanto mais você experimenta e tenta coisas novas, porque como é que você vai saber se você gosta ou não gosta sem experimentar? Então você tem que se jogar também. E a Bugby é muito sobre isso. Então a gente é muito experimental. Ah, mas isso aqui não vai vender. Lança.
tem problema, vamos fazer, vamos ver como é que é isso aqui, vamos viajar, não tem problema, você tem que ter no mix uma parte importante para arriscar, para poder errar. Tem outra parte de mix que ela te dá volume, te dá escala, e tem outra parte que você cria conceito de marca, né? Então, se você dividir bem isso, e até na agenda, né? Na agenda da gente como executivo, né? Conseguir casar, cara, tem a parte que eu tenho que ser ordeiro aqui, que eu tenho que ter as pautas, tenho que fazer minhas reuniões quinzenais, o PDI com a galera e tal, mas tem que ter hora que eu tenho que sair meio sem destino para algum lugar do mundo, que eu vou ver uma coisa que nem precisa ser de moda, mas que vai inspirar e vai nos tocar. Então, cada viagem que a gente faz, eu e o Kim, a gente põe na agenda. 1 ou 2 vezes no ano, a gente vai para algum lugar para viver alguma experiência, alguma coisa e implantar isso na Bang. Mas não é só ir lá e viver. A gente vai, vive, monta a apresentação, faz com o time, tem um grupão lá de WhatsApp, a gente só vai mandando ao vivo, com o time todo ali dos líderes. E, cara, e só não vai todo mundo, e agora a gente está começando a levar o time também, por conta de budget, porque realmente é caro todo mundo. Mas a ideia, a empresa crescendo, é realmente que todos ali consigam viver isso. Mas agora vocês vão levar as 20 pessoas. Exatamente, daí que nasceu essa história que eu estava te falando ali da missão, que é para levar, inclusive, os lojistas, né, nossos clientes, para eles também se inspirarem em serem tocados. Porque a gente viu o quanto isso fez diferença para o nosso crescimento, para a nossa descoberta, né, de quem a gente é, o que a gente quer entregar de valor e fazer a diferença na vida das pessoas, tanto os clientes, mas antes disso, os nossos colaboradores e o nosso ecossistema. Né? Eu ia até, tu vai falando, eu vou anotando até para não te cortar, mas eu tinha uma pergunta para te fazer da quantidade, eu queria saber dos testes, porque tu falou que vocês testam muito, isso é raro em indústria. Né? Não, vamos produzir, vamos ver se vende. Imagino que deve ter uma quantidade. Mas antes eu quero saber por que o que o cara viu que perguntou se vocês fumaram maconha. Deve ter sido uma roupa bem diferente, né? Como que era essa roupa? Cara, eu fico imaginando, né, cara, assim, né, me colocando as sandálias do cara ali, né? Sim. Pô, o cara, ele tinha uma rede de lojas, não era só uma. Sim. Ele abriu a agenda dele pra ver, né, um produto que podia fazer a diferença, ele viu provavelmente mais do mesmo, ou pior, alguma coisa que não tinha condições de estar na loja dele, e ele podia estar no dia ali dele, né, pô, encaixou aqui, deixa eu atender rápido e tal. Sim. Então, você junta tudo isso aí, né, tem aquele tipo de retorno. Entendi. E era o que a gente precisava, entendeu? Mas não foi sobre a construção da peça, porque a peça deveria estar, o estilo da peça deveria estar muito diferente, né? Era uma coisa assim, era um tecido que misturou muito, era um coloridão, eu lembro assim que era um floral. Ele tem isso, quem for na empresa, isso tem, a gente menciona. E ele tinha misturado com xadrez, e aí eram uns babados, uma coisa assim. É óbvio, quando você olha para qualquer produto, né, num olhar quase de 15 anos para trás, para hoje, ele meio que sai de moda. Você não tem que olhar com um olhar assim, nossa, que legal, isso, que bonito, né? Então, mas naquela época, realmente, aquele produto específico não estava bem bacana. Mas tinha outros muito legais ali, tinha um ou outro. Mas, cara, eram 27 produtos. Se você tem 5 ruins, já foi 20% da coleção. Sim, perfeito. Então... E aí ele vai pedir o quê? 3 peças contigo? 3? Exatamente. Sim, daí não faz sentido. E referente a essa questão da quantidade, eu achei isso legal, porque vocês fazem uma quantidade mínima para teste, vocês testam em clientes já ativos e clientes bons, clientes que já estão com vocês há muito tempo, vocês usam essas peças que vocês testam, essas novas coleções para abrir novos mercados? Como que funciona? Eu acho que antes a gente até entrar nessa questão de testes para peça, para falar de cliente, eu acho que a primeira coisa que a gente vai falar quando fala de criatividade, assim, é não ter medo de errar. Quando você tem uma cultura que ela apoia o erro e premia o erro de certa forma, eu acho que aí começa a inovação. Sem isso não tem como a gente testar coisa e não assumir que não vai errar. Nós vamos errar pra caramba. E geralmente, provavelmente de 10 produtos, quando você vai tentar fazer alguma coisa nova, que é novo mesmo, cara, possivelmente você vai errar 8 e 2 só vai acertar. Qual a empresa que tolera isso e que vai chegar pro cara que errou as 8, de repente o estilista, ou sei lá, né, o gerente de produto, alguém, e vai dar os parabéns para ele? Geralmente vai
Sim. tomar cascudo. E lá não é assim. Lá a gente não, erramos, tá tudo certo, não deu certo, volta uma casa, Sim. vamos ver, mas isso aqui foi legal. Tem várias coisas que a gente acerta a mão numa coisa, mas erra na invenção, no produto, mas erra às vezes na execução. Tá tudo certo, vamos voltar para casa, vamos desenhar e vamos lá de novo, uma roupagem diferente para outra coisa, para outro serviço, como produto, né? Então, eu só queria frisar isso, porque eu acho que a primeira coisa é deixar a cultura, cara, realmente essa cultura quase cientista, né? Você tem que ter um pouco disso. Perfeito. E é óbvio, quando você faz isso, você tem que só cuidar para minimizar os impactos. Sim. E eu acho que também tem que entender no que você é drivado na sua empresa, né? Vamos lá. Na Bugbee, os gestores de produção mesmo, sim, eles ficam de cabelo em pé. Porque o nosso número de SKUs é babilônico, perto de qualquer empresa, para o nosso faturamento. Sim. Então, a nossa estrutura, a gente desde o início optou por ter um mix de produto que atendesse várias categorias, né, dentro do nosso DNA, um guarda-chuva bem bacana, mas que naturalmente ele cria uma dificuldade interna. Né? Ele cria uma dificuldade interna para o gestor de produção. Né? A maioria das empresas da nossa região valoriza muito mais essa questão industrial sobre essa outra questão de mix e conceito. Como é que você vai ter um mix que você quer inovar, quer criar conceitos, se o teu gestor de indústria fala que não pode, porque vai travar a fábrica, vai não sei o quê, entendeu? Então, esse conflito, ele é muito louco, né? Então, você tem primeiro uma decisão estratégica. O que você quer? Você quer mais pra cá ou mais pra cá? Você quer os dois? É complicado, mas esses caras têm que se conversar e têm que se entender. Sim. Né? Então, lá na empresa, essa discussão, a gente brinca que, né, tem muitos consultores que falam que você tem que escolher, você quer ser varejo ou você quer ser indústria? Primeira coisa, escolhe isso e depois vai pra frente. Lá na Bugbee, a gente meio que quis desmistificar um pouco isso e falar, não, nós vamos ser os dois. Sim. Mas o mercado é soberano. Sim. O mercado é soberano. Disso. Exatamente. Sim. Exatamente. Mas eu vejo que as indústrias fazem isso, queremos ser os dois, só que elas buscam muito ser os dois criando submarcas, né? Então elas buscam ser os dois. Eu tenho a Bugbee, mas vou criar outra marca com outro nome para atender direto. Então eu vejo que elas criam essas subdivisões de marcas internas para conseguir atender os dois mundos. E vocês fizeram com uma marca só. Exato. Aí também tem um ponto importante, que eu acho que é uma vantagem competitiva pra gente. Quando a gente fala de Bugbee é quase como uma... cara, todo mundo lá é Bugbet, vamos falar assim. Se a gente falar Bugbet, que habita Bugbilândia, a gente, né, que é a nossa... Lá nós temos um prefeito, lá na Bugbee, tem um prefeito que é eleito pela galera. E aí... é ele que cuida mais ou menos das questões prediais, alguma coisa que às vezes, cara, não chega no RH, no departamento de cultura, não chega no líder, então ele vai trabalhando, então a gente trabalha, isso é uma cultura um pouco diferente. Mas eu até me perdi no que eu ia falar agora, eu tinha um ponto, só repete o que tu falou para me lembrar aqui, Edu, agora, antes. Eu entrei nesse ponto para falar da Bugbee por conta da tua pergunta, do teu comentário. Agora eu tô com a pauta aqui, não estava na pauta. Esse é o problema, vocês sigam a pauta, porque senão depois vocês não lembram, né? Mas isso é bom, conversa solta. Tá, que a gente falou da questão das submarcas. Isso, boa, obrigado. Tá das submarcas. Então vamos lá, da submarca. A vantagem competitiva nossa é que nós só temos ela. Ela é foco, a gente respira isso, é o nosso dia a dia em tudo que a gente faz. Todo lugar que você for na Bugbee, seja a fábrica, seja as lojas, tudo vai estar na parede, exatamente aquilo, e aquilo cai como uma luva. A gente não põe só valores, a gente põe uma coisa chamada DNA na parede. O DNA tem a ver com o produto. E todo mundo sabe de cor o que está lá escrito. Porque a gente faz uma coisa chamada segundou na empresa. Toda segunda a gente chama a galera, 7h30 da manhã, primeiro horário, a gente grita aquilo aos 4 pulmões, aos 4 ventos, desculpa, e pulmão cheio ali, fala aquilo, reza, cada um na sua fé, né, ali. Dá os recados da semana, os parabéns de aniversário, de tempo de casa, né, e a gente começa alinhado. Enquanto de repente uma empresa, por exemplo, que tem um pool de marcas, ela é um grupo. Cada marca tem um DNA completamente diferente do outro. Então, por exemplo, na Bugbee a gente fala muito de
de informalidade, assim, de casualidade. Então, a nossa vestimenta lá, cara, a galera, especialmente, óbvio, do administrativo, porque na produção existe toda a parte de EPI, né? Sim, sim. Mas, cara, tem gente que vende chinelo, bermuda, é muito tranquilo, e aquilo é a essência, tem a ver com a marca. Sim. Essa coisa de camiseta, faz, cara, tempo que eu não uso camisa. Camisa é quase o contrário, às vezes a gente usa, sei lá, vou no batizado do meu afilhado, uma coisa assim. Então é muito camiseta, é muito esse ambiente, ou seja, é da marca e do grupo, que não é. E num grupo é mais difícil você conseguir trabalhar isso na cabeça da galera. Às vezes tem uma marca super coxinha, vamos dizer assim, super... e uma outra super descolada. Como é que você... Mas é o mesmo time de marketing que tá fazendo. Às vezes não, entendeu? É muito difícil. Porque a marca tá nascendo, o cara não vai criar uma equipe de marketing só para aquela dedicada. É muita grana para você fazer tudo isso. Então você acaba pegando esse cara para atender aquilo. E aí já não é aquilo que aquele cara talvez tenha tesão de fazer. Sim. Então cria uma... E essa é uma observação muito boa, porque geralmente não consigo pensar em uma indústria que a gente atende que não é centro de custo compartilhado. Quase todas são centro de custo compartilhado. Tem uma empresa que é um grupo que para mim tá dando um show nisso, que ela consegue mesmo como grupo trabalhar, não sei como é que vai ficar agora com a fusão, mas que era o pessoal do grupo da Farm, né? Tinha as marcas lá, tudo. Porque o cara dava total liberdade na parte que importa mesmo, que é o cerne da marca. Então, a cabeça da marca, né, lá, a parte criativa, né, a área de produto e marketing, ela tinha liberdade total, não tinha um centro, né, que fazia para tudo. Mas todo o resto que podia ser financeiro, esse tipo de coisa, tudo bem você, né, integrar. Agora, aquele cerne, então, acho que como grupo, um caminho muito bem sucedido, eu acho que é o do... Você se inspirar em alguma marca para... Não, essa pergunta é boa. A gente, durante muito tempo, ficava olhando, na hora de aprovar produto, o preço desse aqui, desse concorrente, esse ali, vamos ver o que eles estão fazendo, parará. Isso foi antes do nosso processo de descoberta ali, 2017, 2018. Quando a gente setou e a gente sabia quem a gente era, qual era o nosso lugar no mundo, que tipo de produto a gente queria fazer, a gente parou de olhar para o lado. Parou. E a gente começou a olhar outras coisas. Então a gente ia olhar marcas lá fora, que não é concorrente direto aqui. A gente começou a olhar para marcas de restaurante, marcas de serviço, de empresa de entretenimento, coisa que não era nem do nosso setor, né? Então você tem meio isso como inspiracional assim, mas cara, a gente não olhava mais pro lado, e isso é muito bacana, porque aí você cria a tua corrida que é você melhor que você mesmo, você melhor, né, hoje do que você foi ontem, e amanhã melhor que você é hoje. Então isso também foi um divisor de águas gigantesco. Para nós também. Hoje de manhã que estava gravando comigo o Nilson, ele é da Moldemac, ali de Joinville, ali de Jaraguá, não sei, deve conhecer a empresa, fabrica implementos agrícolas, tratores, tudo mais. E a gente estava falando sobre benchmarking, e eu olhei para ele e falei, cara, a gente não faz com os nossos concorrentes, a gente faz com empresas de outro segmento, totalmente fora. Eu não quero olhar pro lado, porque às vezes o pessoal, a maioria das empresas não tem costume de fazer esse estudo de mercado, aí eu vou ficar bitolado pelos que eles estão fazendo por não fazer esse estudo bem feito, e eu vou ficar fechado. Então eu vou buscar empresas inovadoras, buscar empresas que cresceram muito, tentar eu faço isso até no YouTube, eu pego os vídeos mais antigos dessas empresas, que geralmente tem alguém que que representa muita marca, né? Um CEO à frente, algum diretor que sempre está fazendo a relação pública, tu pega muito nessas pequenas conversas deles, porque a gente percebeu que a pequena conversa é o momento que a pessoa está vivendo. Entende? Por exemplo, hoje a gente vai falar que a gente está explorando novos canais de venda, a gente está olhando muito para a relação pública, a gente está olhando muito para estratégias de ABM, a gente está olhando para outras coisas, e o digital como um complemento. Cara, é o momento que a gente está vivendo. Então isso é uma verdade para nós. Entende? Então a gente conseguiu olhar para esses estudos de mercado, para essas empresas de outros segmentos, e conseguir compreender. Geralmente o que eles falam é a verdade deles naquele momento. Naquele tamanho de empresa, com aquela quantidade de time, com o mercado do jeito que está. E aí a gente começou a tirar estudo.
E que tu falou ali que eu achei interessante, do crescimento é desconfortável, de tem que ter um ambiente caótico, e isso eu concordo contigo, e eu levei isso até o extremo em um momento da empresa, e tive que aprender muito com isso, né? Tive que aprender muito, mas antes dos 30. Depois dos 30 eu tentei botar o pé no chão, falei, não, tenho que... Quanto agora, Edu? 31. Foi, cara, no início do ano passado que eu sentei e falei, cara, peraí, a gente cresceu rápido. 5 anos atrás eu estava atendendo cliente de ônibus, hoje a gente está com a educação, está com tecnologia própria, está com assessoria, peraí. Vamos botar o pé no chão e vamos deixar a Meijin de fora. Os executivos que eu comentei me ajudaram muito. E aí, mas a gente sempre teve esse perfil de olha para fora, e o pessoal trazia as ideias, eu falava, cara, bora lá. Aprende alguma coisa, pelo amor de Deus, gaste dinheiro, mas aprenda alguma coisa. E só que com isso veio a questão da criação de muitos novos produtos. E eu vou te contar que a gente estava desenhando um MVP de um produto, isso é em primeira mão. A gente estava desenhando o MVP de um produto e eu vou te mostrar ele. E quando eu conversei contigo, deu uma luz pra gente fazer isso aqui no produto. Oh, que bacana. Fico feliz de saber. De forma indireta aí, contribui. E realmente, porque lembra que a gente estava falando, a gente discutiu sobre inteligência artificial, e tu comentou que veio na educação, e aí tu falou assim, mas eu nunca tinha aplicado a inteligência artificial dessa forma. Que a gente comentou, deu a estrutura do planejamento para ela, porque daí ela vai sempre se contextualizar para conseguir dar a resposta mais assertiva possível. Né? E a gente estava desenvolvendo de uma forma a ferramenta, e a gente falou, cara, vamos desenvolver de outra. E a gente já criou até, né? O nome da ferramenta é Aura, né? Aura AI, e é uma ferramenta que qual que é o princípio básico dela? A gente tem todas as estruturas de planejamento estratégico aqui, planejamento comercial, produtivo e tudo na empresa. Aqui nós temos as metas de forma bem objetiva para a gente ver as estruturas e metas, e aqui a gente tem as pautas das reuniões, porque as reuniões são o que garantem que a gente está indo para aquele caminho. E aqui nós temos o chat também, que seria o chat, a inteligência artificial. E daí, o que a gente falou? Cara, que legal, vamos fazer o seguinte, agora toda vez que a gente conversar com o chat, que é a IA, ela vai se basear em tudo isso que a gente planejou na estrutura estratégica da empresa e, inclusive, nas atualizações e pautas dos gestores. Porque os gestores são, digamos que, entre aspas, o ritual deles é fechar as pautas aqui. Aí eles têm que vir aqui, fazer as pautas das reuniões, fechar os indicadores, finalizar a discussão, e quando eles finalizam a discussão, a inteligência artificial roda, que a gente chama na tríade, né, das informações, planejamento estratégico, meta e reunião, e ela vai falar, você está dentro do seu planejamento, ou cuidado, vem um alerta, cuidado, você está desviando do planejamento estratégico. Massa, cara, muito show isso aí. E a gente pegou uma das ideias da cruza das informações foi daquela conversa que a gente teve contigo. E um mercado totalmente diferente, né? Exatamente. São as melhores. Então aí a gente fala sobre a importância de tu estar contextualizando, de tu estar aberto a novos mercados, a novos momentos, a ouvir pessoas diferentes e tudo mais. Mas assim, ainda para dizer assim, do nosso segmento, de certa forma, uma empresa que a gente... Porque tu tens também sempre entender assim, né? Como é que nós vamos ficar daqui a alguns anos? Sim. Ou como que a gente quer estar? Que modelo que é esse? Uma empresa que a gente se inspira e realmente troca muita ideia é a Live, por exemplo. A Live tem um modelo muito bacana. Sim. Né, onde eles têm uma indústria bacana, mas são uma marca muito forte. O caminho que eles trilharam é muito, muito legal e inspirador, só para dizer. Então, assim, não é que a gente vai olhar em termos de produto, coisa que a gente faz não tem nada a ver com que eles, mas em termos de gestão, os passos, né? Esses caras, basicamente, há 8 anos atrás, não sei, mais ou menos, eles tinham o nosso tamanho. É absurdo. E hoje estão faturando, né, que eu acho que o Gabriel ali falou, tá quase 1 bi.
Né? Então, assim, olha, né? Então, em termos de gestão, a gente olha para esses caras para ver o que eles estão fazendo, né? O que o Gabriel falou lá na entrevista, o que ele tá, sabe? A gente dá uma olhada também nisso aí. E o que ele falou na entrevista, cara, a entrevista é o momento que tu tá passando. E isso a gente percebeu olhando, obviamente, tem pessoas que são mais contidas, mas pega pessoas igual eu, que sou comunicador, tu que é comunicador também, a gente fala, o pessoal fala, tem que se controlar, cara, tu fala demais. Eu falo, mas é meu isso, entendeu? E a informação tá no mercado, cara, não adianta querer achar que a gente vai guardar as coisas numa caixinha e que isso... Obviamente, a gente controla a informação, porque a informação, às vezes, pode nos dar uma vantagem competitiva se a gente precisa tracionar aquele produto no mercado. Mas não quer dizer que a informação vai ficar para sempre conosco, né? Então... eu sempre penso que, na verdade, ali com nossos colaboradores, a gente é super transparente, né? Então, além dessas reuniões de segunda que são super pontuais, né? Digamos assim, rápidas, sim, mas de 3 em 3 meses a gente apresenta os resultados para todo o time, toda a empresa. Sim. E a gente vai na linha por linha, quando deu de lucro, quando deu de receita, fala das coisas, projetos. A gente entende que sim, pode alguma coisa vazar, pode dar alguma coisa, mas, cara, é melhor estar todo mundo na mesma página, alinhado, você tem mais a ganhar do que a perder. Porque vai vazar, mas vai ficar num ecossistema ali da região, do bairro tal, então é muito difícil isso. E se vaza, chega como sussurro pra alguém, entendeu? Sim. O cara não pegou o fio da meada, ele vai pra uma linha que não é a mesma que a tua. Sim, também. Gestão totalmente diferente. Eu acho que tem... Não faz tanto sentido. Quando fala em cultura, porque cultura está totalmente relacionada com inovação, tem que ter uma cultura um pouco mais aberta, como tu comentou, né? Mas aceitar, ter pessoas de diferentes perfis e tudo mais. Desde o início, vocês pensaram que a cultura de vocês ia ter esse mundo caótico, assim, ia ser dessa forma? Foi planejado isso ou isso aconteceu? Não, eu acho que quando a gente falou ali desse processo de renascimento, né? Uhum. Não quer dizer que, nossa, implodiu tudo que tinha e veio uma coisa nova total. Não. A gente brinca que é que nem descascar as camadinhas da cebola, né? Você foi descascando para entender o que a gente tinha ali de bom, de legal, que fazia sentido, que era muito a gente, o que era ruído, que tem que sair fora, né? Então foi muito esse processo. Então, assim, tinha muito da gente, eu e o Kim, né? Cada um tem um estilo de gestão. O Kim é um pouquinho mais centralizador, eu sou um pouquinho mais mais delargar, vamos dizer assim, não é que delargar, mas cara, sim, eu gosto, cara, vai lá, no limite eu gosto muito, que nem uma vez falaram acho que não, do Elon Musk lá, ele fala no livro dele lá, que cara, chegou lá pra trabalhar acho que não sei se era SpaceX, na Tesla, sei lá o que, o cara só pegava um cartão aqui, ó, inclusive tu vai comprar tua mesa, tua célula, trabalho, tu que vai ter que comprar lá não sei aonde, vai vir aqui, e aí te vira, faz aqui, teu objetivo é entregar isso aqui, acabou. Legal. Isso aí era isso. Eu sempre me inspirei muito nisso. O Kim já tem um modelo mais paizão, vamos dizer assim, sim, de mais já pegar, ele já é mais conservador, né, então para algumas coisas, e isso também dá um equilíbrio legal, né, porque ele acredita, confia no meu trabalho nesse sentido, eu também confio, acredito no trabalho dele, e dá um equilíbrio um pouco na gestão. E até pela questão até de ousadia, às vezes, e o que fazer, né, com investimento. Então a gente brinca, que se fosse por mim, de repente, a gente já teria quebrado. Óbvio que, não tem como falar, mas por ele estaria no fundo da garagem. Mas entende que esse equilíbrio é muito bacana. Às vezes eu quero, vamos fazer isso aqui, ele, cara, calma, segura, vamos. Então isso também é bacana ter isso. E a gente fala muito também no perfil do trio ali, que é legal ter pessoas que são fazedoras de caos para a organização, as pessoas que são ordeiras, que trazem a ordem, mas tem que ter também harmonia, porque senão esses dois se matam. Sim. Esses 3 perfis, assim, a gente sempre olha quando vai contratar alguém, né, para onde a empresa tá, tem que dar uma equilibrada. A gente usa ferramentas lá e dá uma olhada. Legal, legal. E isso veio de ti? Vocês pegaram consultorias externas? Eu imagino que deve ter tido também, por mais, para construir uma cultura da forma que vocês construíram, imagino que deve ter tido falhas no meio, né? Muitas. Porque não é... Até hoje, é uma cultura difícil eu vejo que é difícil de controlar, né? E é uma linha muito tênue para não virar um oba-oba.
E não de uma forma pejorativa, porque a gente viveu muito isso, né? E eu pergunto que são dores que eu vivo também, sabe? Então, como vocês controlam isso, sabe? Como tu, reuniões, desalinhou, quais foram os problemas que tu já viveu tendo essa cultura que tu tem? Eu acho que a primeira coisa, cara, é não querer ter controle, digamos assim. O controle você tem que ter do resultado. Sim. Isso sim, né? Se ele tá acontecendo, se não... Eu acho que, cara, dá muito empoderamento pro time mesmo, né? Especialmente para pro teu front aqui, pros teus líderes, né? Se a gente melhorar 1% cada dia, no final do ano a gente vai estar 37 vezes melhor do que quando começou, porque é PG, né? Sim. Não é PA, então então é muito sobre isso, essa consistência, essa disciplina, a gente tá muito focado nisso, então assim, né? É caos, é caótico, a gente fala ali, sim. Mas cara, essa disciplina, esse pontinho melhor todo dia, né? Esses rituais são muito importantes. Legal, muito bom. E como vocês olham isso, para que isso passe pro varejo, porque tu vendendo é uma energia, é uma coisa, e agora quem vende a tua marca já é outra. Como tu alinha essa régua, sabe? Esse é um grande desafio, que a gente ainda está buscando soluções, né? Isso a gente eu não tenho a resposta aqui pronta. Sim. É uma pauta importante, agora que a gente sabe, é um desafio muito grande, mas a gente está criando algumas coisinhas que a gente entende que vai ajudar nisso, né? Por exemplo, quando você transforma, no nosso caso lá, a nossa loja, lá em São Paulo, né? A gente conta a história nas paredes. Então, a pessoa, antes de entrar, quando ela entra na loja para ver os produtos, ela já sabe o nosso porquê, o nosso propósito. Né? E a mesma coisa fica mais fácil pro time. Uma vendedora poder fazer aqui, porque ela tá vendo na parede o que tá lá. Então, isso reforça a cultura, mesmo sem ter tido um treinamento formal. Outra coisa que a gente faz é o onboarding. Todo mundo que entra na empresa, uma vez por mês, eu e o Kim, né, a gente pega quem é novo na empresa ou alguém que está mais antigo e recicla. E aí a gente faz um bate-papo, dá 6, 8 pessoas ali. Então, sempre na última quarta-feira do mês, a gente faz esse papo, que a gente dedica uma tarde, para conhecer a galera, para entender quais são os sonhos deles, o que eles estão fazendo ali, o que eles vão esperar da cultura Bugby, né? Então tem tudo isso, além do onboarding mais formal lá, que tem o material, tudo, código de cultura. Mas a gente gosta de realmente ter esse papo para entender bem. E pegar no detalhe, né? Eles conhecerem melhor a gente melhor eles. Já pensaram na ideia de educação para Bugby? Por exemplo, educação pro lojista no final? Então, a gente agora tá nessa fase também. Isso também é dor, é desafio que a gente tá fazendo. Então, a gente tá trazendo os lojistas lá para esse espaço nosso na Casa Bugby. Então, ela é central, fica em São Paulo. Para viver isso, e a gente tá culturando, né? Para realmente... porque, às vezes, o representante, por melhor que ele seja, né, por melhor que ele seja, às vezes não consegue repassar exatamente o que é vida leve sem frescura. Tá vendo produto, tá vendo negócio, nosso material bem feito, mas nada como você viver isso com a gente, com o nosso time lá. Quem sai de lá, sai, e eu não preciso nem ter nenhum treinamento formal para eles, para explicar, é só viver lá com a gente. Tira o pedido com a gente, conhece o nosso time, vê como é que é a vibe, faz uma festinha com a gente lá, que a gente brinca, né? Que no final também, porque um dos nossos valores é se divertir enquanto isso, a jornada, né? É tão ou mais importante do que, né? A chegada onde a gente quer ir. Então, essa vivência lá, né? Dá esse caldo. Legal, a gente viu algumas soluções nesse ponto, que eu perguntei isso porque isso também não é uma dor tua, tá? É uma dor padrão, geralmente diretores, geralmente gerentes que estão há muito tempo na casa e tudo mais, tem uma energia de venda totalmente diferente dos outros. Aí uma das soluções foi entrar por exemplo, Bugby Academy, e dentro da Bugby Academy não fala só sobre a Bugby, fala sobre estruturas de vendas, como vender, como ajeitar a vitrine, como não sei o que, como uma solução para o lojista. Vocês não estão se preocupando. Isso aqui é um plus que a Bugby dá para o lojista. Entende? Daí por quê? Porque ali vai ter vários treinamentos sobre vendas, vai ter vários treinamentos sobre marketing, vai ter vários treinamentos sobre isso e aquilo. Só que dentro desses treinamentos é sempre aquela linguagem de vocês.
Isso. E eles não consomem só quando tem esse ponto de contato indo, por exemplo, na loja em São Paulo. Eles consomem periodicamente porque são treinamentos para outros setores também, para ajeitar a vitrine, uma ideia da vitrine, uma ideia de, né? Foi uma das formas que a gente conseguiu achar para algumas empresas para conseguir equilibrar essa questão da comunicação, porque é comunicação no final. A gente vende, eu vejo que a gente como fundadores, a gente vende muito bem por conta da energia que a gente passa no brilho do olhar, quando a gente fala do produto, quando a gente entende, e é esse pilar que eu vejo que a gente tem que passar para frente. Só que a gente não passa para frente isso de um em um, né, unitariamente. A gente consegue isso na estrutura da nossa gestão, mas quando parte-se para uma quantidade maior de pontos de venda, de lojistas, tu tem as multimarcas que eu anotei aqui, que deve ser outra dificuldade. A multimarca, ela tem um desafio muito grande porque ela tem duas complexidades. Ela tem, a primeira delas é porque uma multimarca, como o próprio nome, ela vende várias marcas. Né? E como é que ela vai conseguir, né? Você vai conseguir trabalhar um treinamento de produto ou da sua marca, ela tem 20 na cabeça para vender. Você multiplica isso pelo número de produto, isso dá uma complexidade muito grande. E aí você adiciona a segunda camada, que tem um turnover muito alto, o varejo. Muito alto. O turnover do varejo em si, ele é alto. Então os vendedores, eles ficam lá, ficam 1 ano, 2, então você já entrou uma nova. Então seu ciclo de treinamento tem que recomeçar. Então, né, o varejo tem essa tratativa. Eu tô falando de multimarcas, né? Sim. Mas essa questão do turnover também vem para o monomarca também. Né? Sim, legal. Eu acho que ela cai um pouquinho, mas ainda assim tem muito, porque o varejo é realmente para quem gosta, né? Então assim, cara, é de horários mais extenuantes, né? Tem que trabalhar sábado, depende do lugar, é domingo. Sim. Então, né, geralmente quem já tem família, a coisa fica mais complicado. Então você tem essa complexidade do varejo e isso gera um turnover maior, mais acelerado. Sim, eu acho que para mim a solução nesse caso é a educação. Só que aí entra sempre a discussão, né, que a gente sempre tem. Tá, mas peraí, a gente vai fazer educação sobre o produto. Todo mundo pensa no produto. Eu falo, esquece do produto. Pensa nas dores da pessoa vendendo lá na multimarca. A dor é quebra de objeção, a dor é entender do perfil da pessoa, conseguir analisar de forma rápida, a dor é vitrine, a dor é saber fazer uma leitura de que, o Rafa, eu não vou chegar e vou oferecer uma camiseta floral com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. É minimalista. Isso. Entendeu? Então, a educação, quando a gente fala, é criar esses pequenos cursos, que às vezes, a gente cria assim os cursos, né? Os cursos são rápidos, depois tu pega a mão, criar esses cursos, para daí tu disponibilizar esses cursos para todas essas bases que tu vende, inclusive de multimarcas. Porque daí tu não vai estar falando sobre o produto. Obviamente vai ter elementos visuais que lembram a Bug no curso. Vai ter bug aqui, vai ter bug aqui, vai ter e tudo mais, mas aí tu vai estar orientando eles a outras dores que eles têm interno. Aí eles falam sobre aquela questão de vínculo psicológico, né? Então tu acaba criando vínculo psicológico com esses lojistas, com esses vendedores e tudo mais, e aí a ideia é que eles se apeguem mais a esta marca para vender. Exatamente. Do que a outra. Inclusive numa escada de produtos, né? Esse pode ser o primeiro produto. Você pode o freemium lá, né? Tem lá o conteúdo. Perfeito. Que mesmo que não sejam os nossos clientes, mas que entendam, né? Essas coisas, depois eles vão, como você falou, ficar com a nossa marca na cabeça. Perfeito. A gente não falou no início sobre... o varejo infantil foi desde o início. Desde o início. Sempre foi infantil. É que a gente chegou a cogitar, antes de lançar a marca, antes de produzir qualquer produto, falou assim, bom, nós queremos roupa, mas vai ser adulto ou infantil? Aí a gente ficou, né, até flertamos um pouco com adulto, talvez fazer adulto e tal, mas aí depois a gente tomou a decisão, não, vamos infantil, e aí foi. Sim. E a gente começou com bebê, uma pontinha baixa ali, e aí a gente foi modulando. Aí depois a gente chegou a sacar o masculino fora, tiramos o masculino, depois voltamos com ele, e aí foi indo, e aí mix tal, e é o que é hoje, né? E hoje a gente fala que a gente quer ser, né, um ecossistema. A gente não vende roupa, a gente vende vida leve sem frescura. Sim. Né? Então... Legal. Legal. Muito bom. E o que tu vê de desafio no quesito expansão para
outros estados, porque tu acha que essa cultura, que a gente fala de experiência, a gente fala de cultura, são as mesmas que são vividas no Nordeste, por exemplo? Eu acho que tem muitas peculiaridades, obviamente. Sim. Né, as marcas, elas são às vezes mais aceitas numa determinada região, menos em outra, mas isso também tem muita influência, não necessariamente do gosto só da pessoa ali, mas também do trabalho que está sendo feito, às vezes pelo representante que está na região, pelo distribuidor que está ali, pelo próprio trabalho dos lojistas, né? Sim. Mas sim, tem uma complexidade muito grande, né? A gente aqui no Brasil. E além do Brasil, né, também para exportação, que aí você complica ainda mais o jogo. O coreto, complica mais ainda. Eu acho que eu acho um desafio, assim, eu admiro muito quem trabalha quem vive em torno da experiência, mas a experiência em alguns pontos ela torna mais complexa a indústria, né? Tô falando produtivo, eu concordo por causa do mix, né? Aumenta muito, mas também principalmente em projetos de expansão, porque o vender básico em regiões que tu não conhece, ele é muito mais assertivo, né? Tu consegue abrir o mercado mais fácil, e isso é o que a gente vê, né? Na prática, é mais fácil abrir o mercado do que a complexidade, do que algo que não é básico, digamos assim. Entende? Então, mas sou uma pessoa que sou totalmente defensor. Inclusive, para nós, uma das coisas, tu vem na educação. Na educação, tu sai dali, tu vem pro networking aqui, pra conversa e bate-papo, tu volta pra mesa, eles botaram as coisinhas, eles vão lá e organizam tudo, tem um bombonzinho, tem não sei o que, tem água reposta, tem isso. Eu gosto muito da experiência, mas a experiência, ela encarece o jogo, né? E aí tu tem que estar firme no que tu crê, né? Porque senão pra ti... uma coisa que a gente fez desde o início foi, a gente sempre quis sair desse jogo do preço. Então isso foi uma premissa básica lá do início. Então sempre de agregar valor, de você tentar vir, mas com um posicionamento de certa forma onde eu conseguisse manter o meu preço abaixo de outras marcas. Então eu estou no ponto de venda, vamos dizer assim, dos produtos mais caros, mas eu não sou o mais caro. Entendi. A gente fala que é o prêmio acessível. Esse é outro pilar da Bugby. Então, assim, pra gente, teve esse processo que a gente nasceu assim, né? Eu não sei como seria um processo, eu fico imaginando que se eu tivesse uma marca que fosse de preço, como eu saio disso pra ir pra que... Aí é um desafio. Sim. E não tem, aí é política comercial agressiva pra conseguir entrar, mas aí tu começa a dar ruído no giro do produto lá na ponta, aí representante te aperta, aí representante pede mais comissão, porque outras empresas a gente vê na região, tem empresas que trabalham com infantil, que tem um poder de estrutura e caixa, naturalmente, investimento muito alto. E aí as políticas comerciais são muito agressivas, diferente de empresas menores que não têm políticas comerciais tão agressivas, mas são muito maleáveis, mudam muito rápido, criam novos produtos muito rápido. Então, eu vejo que cada uma tá no seu jogo, né? E aí tem espaço para todo mundo, né? O que tu vê de desafio nessa questão do cenário econômico? Não sei se você já chegou a parar para pensar nisso ou não. 2025, economicamente, não é? Assim, eu gosto de dizer que eu sou um otimista de longo prazo. Sim. Eu acho que sempre vai melhorar, né? Mas sempre, antes de melhorar, às vezes dá uma coisa. Mas eu tento evitar até falar sobre esses temas, sim, porque são temas que são incontroláveis. Perfeito. Então, assim, se não está no meu controle, cara, a gente já sabe, já está precificado com o mercado, né? Geralmente com o governo de esquerda, que, né? Sim. Geralmente ele tem uma tendência econômica, a gente já sabe, já é isso, a gente já sabe o que esperar, né? E mesmo num cenário assim, às vezes existem oportunidades, né? E aí eu cito aqui um pouco, saio do setor de moda, cito um pouquinho a WEG, que é um outro grande exemplo, que agora até a terceira maior empresa do país em valor de mercado, passou a Vale,
Sim. Não sei se você viu isso. Vi, sim. Terceira, orgulho para Jaraguá e Santa Catarina, que os caras estão sempre surfando a onda certa, não interessa o que está acontecendo. Tá dando pau aqui alguma coisa, os caras aumentam a exportação. Tá dando dólar, baixou alguma coisa, vem para cá. Isso aqui eu vou para a linha comercial, eu não tô aqui, eu tenho... Então, sabe assim, que dá para se inspirar um pouquinho, e eu acho que, cara, a gente tem que fazer isso dentro. A gente sabe que está precificado, às vezes você tem que trabalhar o dobro, né, para ter um resultado menor que você tinha lá atrás, num outro tipo de cenário, mas eu acho que é por aí, assim, sabe? A gente teve uma época que eu me politizava muito, assim, fui inclusive envolvido, sou associado aí Partido Novo, gosto muito, não dá para entrar muito nesse tema, né, que senão política sabe como é que é, mas continuo, né, apoiando, porque eu acho que o Novo vai para uma linha bacana de mais cidadão e menos Estado, e isso é muito bacana, muito legal, mas internamente, cara, a gente não fala muito disso, até porque não está no nosso controle, então vamos fazer o nosso. Eu, inclusive, com notícia, com coisa, eu tento não ver. Eu não vejo, eu sou um pouco até alienado, tá? Às vezes quando tem algum assunto mais forte que a gente acaba vendo, assim, que alguém comenta, aí eu vou, mas nem sabia que isso aqui, sabe? Porque realmente eu não tô olhando isso. É difícil, não tem como controlar, né? E aí dá ansiedade, e eu acho que a gente falou disso ontem, se eu não me engano, tava fazendo reunião com os diretores e, cara, nunca aconteceu, mas se baixar para 70% do PIB, vai existir consumo ainda. Vai existir movimento de mercado, não vai acabar, entendeu? Então, obviamente, a gente teme muito coisas que não estão no nosso controle. A gente torce para que não aconteça, a gente se esforça até onde está no nosso alcance. Mas fora isso, a gente olha que algumas crises até acabam limpando um pouco o mercado. Exato. E aí tem isso também, que tem aí as oportunidades, que é que nem você falou, cara, mesmo com 70% alguém vai estar comprando roupa, no nosso caso infantil. E a gente tem uma população aumentando no caso da roupa também. Então a gente tende cada vez mais assim, o mercado igual o agronegócio, né? A gente tá vendo ali o 2021, em meia pandemia, 25% do PIB era agronegócio no Brasil. Outro mercado tá louco, né? Então aqui vocês têm, eu não sei onde que foi buscada essa informação, que vocês queriam expandir para mais de 1.000 lojas multimarcas. Não sei de onde que buscaram essa informação. Na verdade, assim, nós temos mais de 1.000 lojas. São mais de 1.000 lojas multimarcas que revendem os nossos produtos, né? De clientes ativos. Entendi. E é daí que tu tem essa informação. E hoje existe uma correlação de multimarca ter um mercado melhor para ti, e olhando financeiramente, né? Ou as lojas, eu digo que loja própria, a margem deve ser maior, mas o custo operacional também de operação disso daí. Não, eu vou te dizer que é o contrário, cara. As lojas próprias, na verdade, se você for ver, é onde o capex é mais complexo. Porque você tem todo o investimento de loja, de tudo, de retorno, você tem uma operação para tocar que fica complexa, né? Então, assim, óbvio, a partir de um certo ponto ali, você consegue tração, talvez essa curva inverta, mas se você perguntar para a maioria, geralmente o multimarca é uma coisa mais dinâmica, mais rápida, né? No sentido de acontecer, você vai lá, você vende, o cara, né, parceladinho, você vai receber aquele valor e pronto, né? E a responsabilidade, né? A gente ajuda muito o nosso lojista multimarca, mas acaba sendo do lojista multimarca. E no varejo próprio é seu, você tem no custo de estoque que está lá, aquilo. Então, assim, o varejo ele é muito bacana para a criação de marca, para a gente entender e conhecer nosso DNA, né, nosso propósito, isso ajuda muito, né, a contar a experiência da marca, né, mas o multimarca é a força realmente, assim, né, especialmente no Brasil, um país de dimensões continentais, sabe? Perfeito. Então eu vejo os dois com muito carinho e muito necessários. Sim, e hoje pretende expandir, o que é uma visão de futuro para ti? Tu pretende expandir mais um, mais outro? Ou existem metas individuais? A gente naturalmente tem um crescimento menos acelerado no multimarca porque a gente já tem mais de 1.000 lojas, então é mais difícil sair de 1.000 para 2.000. Sim. Mas no e-commerce é mais fácil sair de, sei lá, de 4 para 8 milhões. Entendeu? É mais fácil essa conta do que ser... Sim, perfeito. Então, a lógica de expansão nominalmente, o multimarca cresce mais
que o varejo. Mas se a gente for pegar o percentual, o varejo, quando eu falo varejo, né, o próprio monomarca. Sim. Falar assim. E tiveram algum problema porque são 1.000 pontos de venda de vocês. No início, vocês tiveram algum problema com a questão de inadimplência? Por não controlar? Também. Nós temos, lá na Bugme, nós temos o nome de sala, que a gente brinca que foram cagadas que a gente fez na vida lá tal, e a gente dá risada e aprende com os erros lá. Então, aquele galpão que eu te falei lá, o nome da rua tá escrito o nome de uma sala lá, Maísa Matarazzo. O nosso primeiro galpão era isso. Tem outro que é o nome daquela loja, que a gente foi que o cara falou lá da maconha. E aí, só porque faltou sala. Porque a empresa, né, não é tão grande assim, faltou sala, tem mais nome de sala, mas uma delas era para ser Quevedo. Foi a razão social do nosso primeiro calote. Naquele desespero que eu te falei, das 7 mil e tantas peças lá, nós fizemos uma feira e esse cara comprou da gente, de uma galera lá, e deu golpe. E era uma empresa ali perto de Uruguaiana, o cara comprava ali e já levava pra cruzar a fronteira ali e tal, e sumiu do mapa. E nós tomamos um calote já, que ajudou ainda mais naquele período de coisa. Então sim. Não diga que não dá pra piorar, né? Tem, mas hoje a gente tem uma política de controle de análise de crédito, né, já bem firme. Então, se o cliente está devendo um pouquinho, alguma coisa, a gente já segura, não fatura, deixa o cara acertar, se acertar vem, volta, renova o crédito, não deixa nem botar pedido se está com alguma coisa ali. Existe um limite de crédito liberado também, muito provavelmente. Mas aí também tem outra vantagem de não ter concentração, né? Se nenhum cliente representa mais que 2%, então realmente quando tem alguma coisa meio econômica, que nem na época da pandemia, imagina, quando estourou a pandemia, né, a inadimplência bateu, acho que foi no D+1 que a gente fala, né? Não é que é inadimplência, mas aquele atraso que você estava contando, deu 30%. Imagina, você tem da noite, podia 30% que era para estar no seu caixa e não tá. Sim. Deixa eu te falar, em dezembro, foi o dezembro que eu comentei da virada da reflexão sobre o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas qual esse agora? Não, o 2023? 2022, 2023. Quanto tu acha aí na inadimplência que a gente bateu? Chuta um número, agora eu vou te perguntar. Cara, agora tu tá eu vou chutar agora bem alto, porque tu me deu um susto aí, sei lá, vou chutar alto, 70%? Na mosca. Caramba, meu. 70%. Pô, acertou bem, chutou bem. Mas tu me deu pista boa e tu falou, agora chutou eu, não achei que o número era alto. 70% a gente chegou, a gente se olhou no início de janeiro, porque no início de janeiro vem a conta, né? E eu e eles olhando e falando, o que a gente tá fazendo, cara? O que aconteceu aqui? A gente já não sabia o que tinha acontecido. Obviamente, daí foi um ano que pararam, parece que um pouco antes, aí empresário menor, aí onde a gente começou a entender perfil de empresa que a gente queria atender. Segmentação. Que a gente começou a olhar mesmo pro nosso ICP, cara, o que eu respiro? O que eu, Eduardo, respiro? Eu naturalmente nasci. A minha construção foi dentro de indústria, foi dentro de chão, foi dentro de obra, foi dentro de... Eu amo isso, é isso que eu gosto. De criar essas soluções, disso aqui. Quem consome isso? Não são as empresas menores. A empresa menor às vezes não tá no momento de viver isso aqui. Ainda. Exatamente, e a gente atingiu muita empresa pequena. E nesse dezembro eles... desculpa, esqueci, porque o boleto vencia dia 25, 20... O cara saiu de férias. De sair de férias e... Resumindo, a gente recuperou em janeiro. Mas pensa a nossa cara olhando para aquilo ali. E uma boa parte a gente não recuperou. Daí a gente falou, não, e mudar de ICP é uma coisa extremamente difícil. Aí a gente bateu o pé, a gente falou, não, é aqui que a gente tem que estar. Indústria é o que a gente gosta, é o que a gente vive, é aqui. Mudamos, foi um processo extremamente difícil. Até ano passado, inclusive, baixamos 40% do nosso faturamento. 40%. E aí, quando conseguimos virar a chave, primeiro mês que acho que o último cliente saiu, que não era ICP, assim, zerou a inadimplência. Zerou. Mas aí deu vontade de chorar, Kilian. Você falou um negócio que, porque
tem que tomar decisão difícil, isso tem a ver com olhar para dentro, a decisão de vocês. Sim. Quando você fala, cara, quem que é o meu perfil ideal de cliente, tem a ver com o que vocês querem também aqui para vocês como empresa, como produto, que tem mais fit e tal. Sim. Né? E lá na Bugby, a gente também teve que tomar decisão difícil. Nessa aí que a gente descobriu, que a gente tá meio Frankenstein, agora o nosso propósito é esse aqui, roupa tem que ser assim, não é mais príncipe e princesa, não tem mais isso aqui. O que a gente fez? A gente abriu mão de uma boa parte do mix, que era vestido de festa, por exemplo. E dava uma receita boa pra caramba, cara. Mas e aí? Se não é aquilo que a gente nasceu pra fazer ou quer fazer, por que nós vamos fazer? Mas dá dinheiro. Sim. Aí fica aquela decisão. Sim. A gente cortou. Sim. Cortou. E eu falo pro pessoal, eu conheço gente que vive de palestra, né? Eu vivo no mundo digital também, eu conheço o pessoal falar, vocês ficam falando, mas eu quero ver o dia que vocês tiver que cortar 40% do faturamento de vocês com uma estrutura grande, o que vocês vão fazer? Porque eu falei meio sério, mas porque eu fiquei, não, porque corte o seu faturamento, porque faça isso, eu falei, falar é bom, né? Quero ver fazer isso aqui na prática. E aí tem outro problema, porque os bônus dos gestores estão a ver muito com o curto prazo. Não. Então, como é que você faz isso também? Então, também tem que dar uma avaliada como é que a estrutura de bônus está integrada com planejamento de longo prazo. Sim. Porque geralmente os bônus estão no curto prazo. E aí, esse tipo de decisão, se botar, o cara não quer fazer. Estresse operacional. O pessoal daqui, por exemplo, que atende os projetos, eles ganham comissão em cima dos projetos, para reter os projetos aqui dentro. Eu quero que eles tenham garra, que eles mordam a canela do cliente e falem assim, cara, que deu um problema, pera aí que eu vou te arranjar uma solução já. E diminuiu 40% da comissão distribuída entre eles. E estresse operacional, e aí, enfim. Mas foi assim, ainda a gente não se recuperou totalmente, mas foi um acalanto para os nossos corações, assim. O estresse, a gente nunca teve um clima organizacional tão maravilhoso, tão bom. E eu falo assim, e a gente acha que já viu de tudo, assim, mas é difícil, cara. Quer ver serviço, assim, lidar com... Porque o nosso core business principal nasceu como serviço. E aí tem muita gente que fala assim, mas hoje a empresa ainda, a receita maior vem de serviço. As tecnologias estão subindo, né? E aí tu vai parar o serviço? Eu falo, não vou parar o serviço. O serviço é aqui, boutique. É estratégico, é comitê, é estratégia de marketing, venda, expansão, isso aqui. Mas isso aqui é final de esteira de produto. O restante é tecnologia. Mas e por que tu não pensa em escalar e não sei o que? Eu falei, não, meus amigos, já passei dessa fase, olha o tamanho dessa empresa aqui, já tá bom. Falei, não, aqui o espaço é para 102 pessoas, cara, tu quer mais o quê? Eu falei, não, o serviço ele é extremamente complexo de manter qualidade, extremamente, penso, tu tendo que manter 50 pessoas em linha acreditando no que tu acredita para atender o outro cliente na outra ponta que tem um monte de problema, entende? Eu falei, não é esse o caminho. O caminho é enxugar a boutique e investir nas estruturas, educação, tecnologia. Então a gente pivotou também, mas muito por olhar para dentro. É o que tu falou ali também. E eu acho que não é só a gente fala muito, tá na cultura do dados, mas assim, tem um cara que eu gosto muito lá que é o Murilo Gun. Você já ouviu falar dele? Não conheço. Cara, depois dá uma olhada aí. Esse cara, ele teve muita influência, assim, digamos, nesse processo de redescobrimento ali da Bugby. Ele tinha um treinamento na época, ele tinha a Keep Learning School e era reaprendizagem criativa. Hoje ele nem trabalha mais com isso e ele fala muito sobre olhar pra dentro. Ele tem um programa chamado Ponto Cego, depois pra você ir lá fazer uma imersão, enfim. E ele fala muito sobre uma coisa chamada flow. Cara, flow é você estar aberto de ouvido, escutando as coisas, que o chamado, vai vir um chamado, ele fala. Vai vir um chamado, você vai saber o que você vai fazer. Que é um pouco desse olhar pra dentro, silencia um pouquinho, escuta um pouco o que tá falando e tal, e vai.
tem um pouco a ver, eu acho que, sabe assim, quando você sente, porque tem um pouco daquilo, todo gestor tem que ir lá, tem um feeling, tem aqui, e tem gente que fala, não, isso aí não tem nada a ver, você tem que só basear em dados. Claro, mas o teu feeling é baseado, às vezes, em 10 anos de dado de algumas coisas, e que tá lá uma construção, e tem que acreditar um pouquinho nisso. Se você silenciar, assim, acreditar, a gente acredita muito em energia lá na Bug. Sim, concordo. Então, acho que fica também aqui Sim, a dica, exatamente. Eu fiz um processo numa época com o Thiago Brunet, e ele nem era ainda tão conhecido no Brasil e internacionalmente. Ele estava aqui em Joinville e eu fiz um processo com ele de acompanhamento pelo Instituto Destiny, e também foi, mas naquela época era um guri, ainda estava com 21 anos, 22, e estava com a empresa de obra, estava com uma bem, atendendo indústria, atendendo não sei o que. Ali tá em Balneário, guri, né? Nunca viu dinheiro na vida. Quando viu a primeira vez, foi um dos motivos de eu quebrar também. Mas, cara, queria agradecer a presença. Muito bom conversar contigo. Dizer que realmente de coração a gente admira muito a tua empresa. A empresa, como tu, tem uma energia fantástica. A empresa é uma empresa com identidade e por mais empresas nesse perfil, eu acredito muito que as empresas têm que encontrar isso, que quanto mais empresas, os empresários, os diretores e tudo mais conseguir encontrar isso, menos empresas atrapalhando o mercado a gente vai ter, porque a gente sabe que tem empresa atrapalhando o mercado, que são os aventureiros, que são os que estão ali só porque a qualquer custo as coisas, começam a oferecer produto lá para os lojistas a preço de banana, não consegue pagar a operação, você quebra, além deles ficar com a dívida, prejudicam outros empresários também, porque acabam tirando pequenas fatias do mercado. Então eu acredito muito nessa questão do propósito, da cultura e tudo mais. Então eu queria agradecer a tua presença. Cara, eu que agradeço aí o convite aí, passou acho que voando, não sei nem que oração, mas me parece bem. Deu 1h30. Um papo leve, se deixar eu falo pra caramba, né, cara? Pedi até desculpa se eu passei um pouco aqui. Dizer que dá pra ver também que vocês têm um baita propósito aqui, né? Quem tá nos ouvindo ou vendo, porque também passa no YouTube também. Não sei se consegue perceber, mas tem uma atmosfera aqui muito bacana que dá pra ver muito da cultura. E o Edu antes ali falava pra mim que ele tava incomodado com uma parede que tava branca e que teve que pintar. Então assim, você vê que é no detalhe a cultura também. Sim, no detalhe. Essa questão, então muito bacana aí poder trocar, aprender um pouquinho aí. Sim, muito bom. E da parede eu tenho outras aqui, cara. Eu saí com o pincel no final do ano aí fazendo pintura em tudo que é canto, cara. Que me incomoda, tinha uns quebradinhos na esquina da parede, que o pessoal deve ter... Acho que eles têm umas canelas de ferro, não é possível, cara, que bate numa esquina assim, e eu fui lá no pincelzinho lá com... Eu queria fazer uma última pergunta, cara. De vez em quando eu me posicionava pra falar pertinho aqui e tal, mas eu acho que tá aqui o poder, né? Isso aqui a gente tem 3 captações. Aqui capta também. A gente tem um do lado ali, ó. A gente tem um aqui e a gente tem esse daqui. Então tá. A gente tem um do lado aqui, ó. Aqui por várias vezes eu fui aqui e tal, mas não, tô aqui. Tem mais um. Aqui tem mais um. Que a gente, acho que foi trauma isso, uma vez que a gente chamou, sorte que era um cliente já de casa e eu já era amigo dele e tal, chamamos pra gravar, acho que a gente perdeu o áudio, cara. Pensa a gente gravar e a pessoa é de fora e chega a perder o áudio, a gente meio que vamos garantir que o áudio vai ficar bom, né? E agora esse aqui já tá se mostrando que passou alguns episódios, já tá cumprindo bem o papel. Legal. Mas Rafa, queria agradecer mesmo e as portas estão abertas aí para quando quiser voltar. Valeu, obrigado. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!